Bom, Tomás Konechny, eu confesso para vocês que eu não conheço muito o jogador, mas desde ontem à noite, quando essa informação surgiu, eu fui fazer uma pesquisa minuciosa, né, em relação ao atleta, né? Fui entender melhor os números do Tomás Konechny, né? Eu vi já muita crítica em relação ao nome do Tomás Konechny, né? Porque a galera fala, o jogador é atacante e tem um gol na temporada e tudo mais. Gente, para ser muito honesto com vocês, não é o nome que me empolgou, tá? Não é o nome que me empolgou, para ser muito honesto com vocês. Por outro lado, e aí eu tô fazendo aqui uma análise mais minuciosa, não é simplesmente uma análise de, vou olhar aqui quantos gols o cara tem. Para começar a conversa, ele não é um atacante, um centroavante, um cara que está o tempo todo marcando gols, porque ele é um meio atacante, né? Ele é um jogador que joga mais aberto, é um cara que contribui também na marcação, né? Ele tem um perfil diferente, é um canhoto, né? É um jogador que pode fazer os dois lados, né? Ele se destacou no Godoy Cruz jogando mais pelo lado esquerdo, mas ele também joga pelo lado direito, né? Em alguns highlights dele dá para ver que ele joga da direita para o centro também. Então ele tem essa capacidade de jogar dos dois lados, né? E me parece que é um jogador que chegaria para disputar a posição com o Eric Pulga, tá? Inicialmente falando, é um jogador que chegaria para disputar a posição com o Eric Pulga e, no eventual necessidade, né, poderia jogar também pelo lado direito, onde a gente já tem Ademir, Kaique, Cauli e possivelmente o Lúcio Rodrigues. Então, me parece, e aí é uma opinião, né, com base no que eu fui estudar e apurar em relação à forma de jogar do Tomás Konechny, que é um jogador que chegaria, né, caso o Bahia consiga exercer essa contratação, para disputar posição com o Eric Pulga, né, para ser uma alternativa ao Eric Pulga pelo lado esquerdo. Galera, para ser muito honesto com vocês, os números dele não me empolgaram tanto, mas eu vou fazer um adendo aqui importante. Primeiro adendo, antes de ir para o Alavés, né, eu acho que o Tomás Konechny vinha de 2 temporadas muito positivas, né, pelo Godoy Cruz, 2023 e 2024, né, lembrando que o Tomás Konechny é revelação do São Lourenço, jogador que já representou a seleção argentina na divisão de base também em vários jogos, né, jogou Mundial Sub-20 em 2017, jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, né, jogou Mundial Sub-17 em 2015, Sul-Americano Sub-15 em 2013, enfim, é um cara que tem uma carreira importante na divisão de base, né, representando a seleção argentina, é cria da base do São Lourenço de Almagro, depois teve uma passagem pelo Portland Timbers, né, muito jovem ainda, ele sai do São Lourenço em 2017, né, vai para a MLS, né, alterna momentos ali no Portland Timbers, e aí ele volta para o mercado, para o futebol sul-americano em 2021, né, ele fica de 2018 a 2021, a 2020 no futebol norte-americano, no Portland Timbers, né, e aí em 2021 ele volta para o futebol sul-americano, né, para o futebol uruguaio, mais precisamente, onde ele joga no Deportivo Maldonado. Ele joga no Deportivo Maldonado em 2021, joga no Almagro em 2022, e em 2023 ele é contratado pelo Godoy Cruz. E se você pegar, né, os últimos 4 anos do Tomás Konechny, né, é justamente o melhor momento da carreira dele, né? Entre 2022 e 2024 são os melhores anos aí da carreira do Tomás Konechny, onde ele joga no Almagro, joga no Godoy Cruz e joga 2 temporadas no Godoy Cruz, né, 23 e 24. Essa temporada que ele faz em 24 no Godoy Cruz credencia o Tomás Konechny a ser vendido para o futebol espanhol. Ele é vendido para o Alavés, né, da Espanha, um time que não é um time de primeira prateleira, evidentemente, né, é um time que disputa La Liga, né, é um time da primeira divisão, sim, da Espanha, né, ele também não está jogando numa liga fraca, né, importante que a gente fale sobre isso, mas o que ele fez, né, no Godoy Cruz o credenciou, né, a ser vendido para a equipe do Alavés por 2 milhões de euros. Né? Ele foi vendido pelo Godoy Cruz para o Alavés por 2 milhões de euros em julho de 2024. Portanto, tem um ano, exatamente um ano que ele foi vendido, né, do Godoy Cruz para a equipe do Alavés. E nessa temporada, né, com a equipe do Alavés, ele jogou muito pouco, né? Apesar de ter feito 24 jogos, mas a minutagem do Tomás Konechny é muito baixa. Né? A minutagem dele dá aproximadamente 10 partidas, né? Então, galera, é importante que a gente faça essa avaliação mais aprofundada, porque às vezes a gente fica naquela de, o cara fez 24 jogos e só fez um gol. Mas a minutagem dele é muito baixa, né? Se você pegar aqui, ó, os dados do Tomás Konechny, em 2023 ele fez 41 jogos pelo Godoy Cruz, 9 gols
e 3 assistências, né? 2022, pelo Almagro, ele fez 37 jogos, 4 gols. 23, quando ele vai para o Godoy Cruz, ele faz 41 jogos, 9 gols e 3 assistências, portanto, 12 participações em gols em 41 jogos. Em 24, talvez tenha sido, em termos de participação em gols, a melhor temporada da carreira dele, que foi a temporada que credenciou o Konechny ao futebol espanhol, né? Ele faz 5 gols e 5 assistências, portanto, 10 participações em gols em 20 jogos, né? Ou seja, a cada 2 jogos ele tinha uma participação em gol, né? 20 jogos, 10 participações em gols, portanto, jogo sim, jogo não, ele participava de um gol na equipe do Godoy Cruz. E aí, essa boa temporada dele no Godoy Cruz elevou ele, né, para o Alavés da Espanha, onde a equipe espanhola pagou 2 milhões de euros pelo jogador. E aí, quando você faz esse levantamento da temporada dele no Alavés, né, você vai olhar os números dele na temporada do Alavés, que a galera fala, ele só fez 1 gol em 24 jogos, que atacante é esse e tal. Aí você vai olhar a minutagem dele, gente, ele tem 978 minutos, né? 1.000 minutos, arredondando 1.000 minutos. Se você for dividir 1.000 minutos por 90, né, ou por 100, que atualmente a partida de futebol com os acréscimos gira em torno aí de 100 minutos, você tá falando de 10 jogos. Então é um cara que só fez 10 jogos, né, com a camisa da Alavés, alternou vários momentos, porque no Campeonato Espanhol, por exemplo, ele foi reserva, nos 22 jogos que ele entrou em campo, ele foi reserva em 13, né, ele não jogou como titular na maioria dos jogos, ele foi mais reserva do que titular, né? E aí, quando você pega a minutagem dele na temporada espanhola, né? Sem contar a transferência, sem contar a ida dele no meio da temporada, né? No meio do ano passado para o futebol espanhol, ele só fez 978 minutos. Então, são números, né? Absolutos que não animam, de fato, não é um cara que me anime e você fala assim, porra, um baita jogador que vai estar buscando, né? Números assim absurdos e impressionantes. Ele não tem números impressionantes. Agora, tem 2 maneiras de você enxergar essa contratação. A primeira é um cara que não impressiona por números, mas é um cara que, no meu modo de ver, né, nos últimos 3 anos aí, está num bom momento. Apesar de, nessa chegada dele na Espanha, ele não ter performado bem, né? E aí eu tô fazendo uma análise muito mais aprofundada da questão, mas se você pegar os números dele, por exemplo, no Godoy Cruz, né, nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, foi o melhor momento da carreira dele, que inclusive credenciou ele a jogar no futebol europeu. A gente não está falando de qualquer liga, a gente está falando da primeira divisão do Campeonato Espanhol. É importante que a gente tenha também esse cuidado ao fazer essa análise. É um jogador que, de acordo com o perfil dele, né, e com o que eu acompanhei também, né, olhei mapa de calor, olhei aqui várias questões e de acordo com o perfil dele, é um jogador que joga mais pelo lado esquerdo, como eu disse, mas ele pode também atuar centralizado ou atuar pelo lado direito, né, vindo de trás. É uma espécie de meio atacante, um beirada, talvez, né, que tem a capacidade também de atuar por dentro, né, também pode jogar pelo centro, como diz aqui, né, as estatísticas do Tomás Konechny, tá? É um jogador de 27 anos, 1,76 m, não é uma estatura também tão baixa, né, para a beirada. A posição dele original é ponta esquerda, né? Ele tem contrato com o time espanhol, com o Alavés, até junho de 2028, né? E atualmente o valor de mercado dele gira em torno de 1,8 milhões de euros. O Racing, e aí é importante também que a gente tenha essa percepção, o Racing, ele é hoje um time relevante, né, no futebol sul-americano, inclusive é o atual campeão da Copa Sul-Americana, né? É importante que a gente tenha essa percepção. Inclusive, eu vou trazer aliás, era uma surpresa, mas eu já vi que ele publicou aqui no Twitter, né? E Yuri Santana acabou de publicar aqui dizendo que vai chegar no café. Eu já sabia que ele viria, obviamente, né? Foi um acordo que a gente fez ontem. Na verdade, ele falou que ia participar comigo. Só que eu ia trazer como uma surpresa para vocês, né? E aí ele já publicou no Twitter aqui dizendo que ele vai chegar no café e tal, que vai falar sobre Tomás Konechny e, obviamente, Esporte Clube Bahia. Então, chega junto aí, porque daqui a pouco o homem tá por aqui, a gente vai debater mais essa contratação. Mas, de uma maneira geral, galera, sinceramente, não é um nome que me empolga, mas também eu tô vendo uma rejeição muito além do que deveria, sabe? Essa é a minha percepção. É um jogador que acabou de fazer, né, nessa temporada, 27 anos, né, fez aí em março, 30 de março, né, 27 anos, como vocês podem ver, ó, ele pode jogar tanto pelo lado esquerdo, que é a posição principal dele, mas também pode jogar mais centralizado, né, como um meio atacante, um segundo atacante, ou um ponta direita, né? Tem bons números na base da Argentina, né, na seleção sub-17, sub-15, sub-17, sub-20. Ele participou das 3
etapas, né, digamos assim, de formação da seleção argentina. De fato, né, a saída dele para o futebol espanhol nesse momento meio que desvalorizou um pouco, né? Não neste momento o melhor cenário do mundo para o Konechny, né? Ele não está, digamos assim, no seu melhor momento no futebol espanhol, né? Mas ele também, no meu modo de ver, não é um jogador que tem números ruins nos últimos 3 anos, né? Eu acho que nos últimos 3 anos ele tem números positivos. De fato, é um jogador que teve ali, né? Demorou um pouco mais, aparentemente, de vingar, né? Se você pegar a carreira dele como um todo, ele não tem números tão relevantes assim, porque ele alternou momentos, aí jogou na MLS, né? Se você pegar aqui a carreira dele, ó, foi revelado pelo São Lourenço em 2015, né? E ficou de 2015 a 2018 no São Lourenço. Aí, em 2018, ele foi para o Portland, né? Da MLS por empréstimo. Aí ficou lá no Portland vários anos, não conseguiu se firmar, alternou entre time 1 e time 2, né? Ainda muito jovem. E aí, quando ele volta para o futebol sul-americano, ele já volta em 2021, né? Portanto, ele tinha aí 4 anos atrás, ele tinha 23 anos, né? Ele tinha 23, ele volta para o futebol sul-americano ainda com 23 anos. Né? Aí ele joga no Maldonado, né, no Deportivo Maldonado do Uruguai, joga também no Almagro, né, da Argentina, e é contratado, né, em definitivo pelo Godoy Cruz, né, Godoy Cruz em 2023, e aí ele faz as 2 melhores temporadas da carreira dele, no meu modo de ver, Godoy Cruz 23, Godoy Cruz 24, e é vendido para o Alavés, tá? Então, assim, no meu modo de ver, e o Yuri daqui a pouco vai chegar aí e vai dar a opinião dele, mas é um jogador que pode se configurar aí uma oportunidade de mercado. Confesso para vocês, né? Eu não vejo, nesse momento, ele como um cara que vai chegar para ser uma resolução, né? Não é assim um cara que você fala, porra, meu Deus do céu, é um cara que vai mudar o patamar do Bahia. Não vai mudar, mas é um cara que vai agregar, né? E no meu modo de ver, talvez ele chegue para poder justamente suprir, né, essa dependência, digamos assim, de um jogador ali pelo lado esquerdo. Né? É um cara que consegue jogar de fora para dentro, é um cara que tem a característica de meia também, tem um bom passe, boa finalização. Eu vi alguns highlights dele, né, no YouTube, acompanhei alguns melhores momentos dele também, procurei saber algumas informações sobre o Tomás Konechny e não me parece ser um jogador ruim, tá? Para ser honesto com vocês, não me parece um jogador ruim. Por outro lado, também é um cara que empolga, né? Quando você estava pensando em trazer um Talisca, trazer um jogador que mudasse o nosso patamar, e aí você vem com a especulação de um jogador como o Tomás Konechny, você termina ficando um pouco mais, né, enfim, com o pé atrás, né? Sem muita empolgação. Agora, a minha dica, né, para vocês não sofrerem por antecipação, tá? A minha dica eu particularmente acho, né, que a gente tem que esperar o cara jogar para ver. Eu acho que não adianta a gente ficar nessa agonia de o cara não joga nada e tudo mais. Gente, a verdade é que nenhum de nós aqui, né? Ou, sei lá, pouquíssimas pessoas devem ter visto, sei lá, 5 jogos do Tomás Konechny na vida. Não viram. Isso aí é uma contratação típica de scout, né? Um jogador que está nesse momento embaixo do futebol europeu, talvez querendo voltar para o futebol sul-americano, e um bom sinal que eu enxergo na minha ótica, né? Um bom sinal que eu enxergo é justamente um time como o Racing, que é o atual campeão da Sul-Americana, o atual campeão da Recopa Sul-Americana, um time que tem relevância no continente sul-americano, estar atrás de um jogador como ele. Né? Se fosse um jogador pereba, se fosse um jogador ruim, ou que não tivesse o mínimo de qualidade para atuar, né, o Racing, que é uma equipe relevante, não estaria, né, disputando o jogador com o Bahia. Né? Então, não me parece ser um jogador ruim. Agora, não é um jogador que vai mudar o nosso patamar. E aí o torcedor, né, por conta, obviamente, de outras especulações mais robustas, né, já fica nessa agonia e nesse sofrimento, né, puto da vida, porque imaginou que o Bahia poderia trazer, de repente, um outro tipo de jogador. Enfim, eu prefiro esperar. Não é um cara, reforço, não é um cara que me deixou super empolgado, né? Por outro lado, no meu modo de ver, está rolando uma rejeição em relação ao nome do Tomás Konechny para além do que deveria, tá? Para além do que deveria. Esse é o meu modo de ver. Não sei o que é que vocês pensam em relação a isso. Meu povo, somos quase 600 ao vivo. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E claro, deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Afinal, senhoras e senhores, aqui não é café com leite, aqui é Café com Leiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro, falando sobre o nosso esquadrão de aço de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã. Um abraço pro BRS Sounds. Bom dia, Leiro. Essa especulação não me agradou, porém a justificativa plausível para o interesse no jogador
É seu jogo associativo. Consegue encontrar bons passes por dentro, lembrando um pouco o Juba. Não é um ponta fazedor de gols, nem driblador. Me parece um cara veloz e com jogo associativo como grande característica. Encontrei alguns melhores momentos dele ainda no futebol argentino e foi o que mais me chamou a atenção. Eu gostaria que o Bahia trouxesse um cara com mais característica de gol. Acho que é o que falta no time, mas jogadores com faro de gol. Me passa a impressão que estão economizando para gastar tudo que tiver disponível no goleiro e se preparando para a volta de Talisca, que aí sim seria um grande reforço. Tá aí a opinião do BRS Sounds, tá? Opinião, inclusive, que eu compartilho e que, particularmente, né, eu concordo com praticamente tudo que ele disse ali. Parece que tem dupla cidadania, né? É argentino e também tem alguma origem polonesa, inclusive o apelido dele também é polaco. Daqui a pouco a gente pode até trazer uma opinião do Garcês, que é alguém que acompanhou, alguém que, enfim, que eu tenho uma amizade bem bacana, que acompanha futebol sul-americano como ninguém. E tinha mandado mensagem para ele ontem de madrugada. Falei, velho, manda um áudio aí para falar sobre o Tomás Konechny, que ele mandou. Ele também postou um vídeo no Twitter também, que eu já vi, falando um pouquinho, brevemente, sobre o Tomás. E é um nome que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que é um nome que pegou todo mundo de surpresa. A gente pode vir aqui e debater. Até quando eu ouvi o Garcês, eu comecei a entender um pouco mais sobre essa possível contratação. É importante a gente falar sobre essa possível contratação e não uma contratação fechada. O Bahia tem interesse sim, né, nesse jogador, né, nesse atacante. Não era o plano A. O Bahia tentou um outro jogador que não deu certo, acabou indo para o plano B, que parece ser o Tomás Konechny de fato, e vamos ver se esse negócio fecha, se realmente ele vem. Ele vem para reforçar um setor que o Bahia procura há algum tempo, né? Eu acho que o próprio Rogério Ceni já falou isso em entrevista coletiva pelo menos uma vez durante essa temporada, sobre a busca de um atacante para o setor. É um jogador que atua pelos dois lados, mas de preferência pelo lado esquerdo. Pelo menos seu maior destaque que ele teve na carreira, que foi no Godoy Cruz na Argentina, foi do lado esquerdo, que foi daí que ele acabou sendo negociado para o futebol espanhol, para o futebol da La Liga. Foi para o Alavés, uma equipe de primeira divisão. Tudo bem que é uma equipe pequena, modesta, lá na Espanha, lá na La Liga, mas acabou indo para um mercado grande, né? Acabou indo para o mercado da La Liga e ainda sendo camisa 10 da equipe. Dificuldade de se adaptar, dificuldade de jogar. Nessa reta final jogou muito pouco. O gol que ele fez, eu cheguei até a postar um gol. Estão falando de pênalti, mas eu não sei de onde foi esse gol de pênalti, não. O gol que eu postei foi um gol de cabeça que ele fez, quase embaixo da trave, tudo bem, mas também me chamou a atenção. Apesar de não ser muito alto, tem alguns gols de cabeça o Tomás Konechny e boa presença de área. Repito, não um nome que, pelo menos, primeiramente agrada. Não tem como a gente fazer uma avaliação mais precisa e mais firme, porque a gente não conhece. O que a gente pode fazer é olhar números. E eu vi até um comentário pelo Twitter hoje, bem bacana, assim, de falar, pô, se você pesquisar números, sei lá, citou alguns jogadores do Pedro na Fiorentina e você falasse que vinha aqui, tudo bem que o Pedro já tinha um histórico no futebol brasileiro, mas se você pegasse apenas o recorte no futebol de lá, ou se pegasse de outros jogadores, o próprio Cauli, que chegou aqui desvalorizado, apesar que quando ele chega, desvalorizado, desconhecido, apesar que quando ele chega ele tinha números também na Europa League, mas no campeonato lá da Bulgária, enfim, não é defendendo a contratação, uma possível contratação, mas é mais difícil a gente fazer uma análise mais precisa. Se de fato vai ajudar, não vai ajudar. É um cara que não chega para ser titular, se realmente chegar. Vai possivelmente ser o substituto do Eric Pulga, com características diferentes. E aí complementa até essa formação do Bahia, que tem muitos pontas, mas com características bem parecidas, né? Jogadores de velocidade, com porte físico não tão grande. O Kaique talvez seja um pouco mais diferente por gostar de jogar um pouco mais por dentro e não pisando na linha. O Tomás parece ser um jogador de mais força, enfim. O Lúcio também parece que agora vai ser mais uma opção para o lado de campo, mas que também pode fazer o centroavante. É um nome que no mínimo curioso, que o Bahia pode acabar trazendo. Vamos ver o desfecho dessa história, se realmente vai dar negócio. Eu estava até falando com o Leiro ontem, né? Era um nome que eu vinha buscando há pelo menos uns 3 dias, né? Porque a informação foi chegando picotada. Foi chegando, olha, não vá nessa de Talisca e tal, porque o Bahia está negociando um atacante. Lembre que Cadu estava na Europa e tal, não sei o que. E aí começou a busca de um atacante estrangeiro, enfim. Foi afunilando o cerco até chegar em um atacante argentino, que era o Tomás Konechny, que pode acabar chegando para o Esporte Clube Bahia. E, repito, vamos ver essas cenas e o desenrolar nos próximos capítulos. Mas tem o Juan Pablo, né? O próprio Paulo Bahia aqui também trouxe um superchat falando sobre isso. Em vez de contratar um jogador para brigar com o Pulga, não dá uma chance a Juan Pablo?
Lembrando, galera, que o Juan Pablo é um jogador que constantemente é convocado para a seleção brasileira de base, um jogador que não está pronto ainda, né? Então, assim, não dá para a gente depender apenas do Juan Pablo. O Juan Pablo ele pode ser uma opção, sim, né? Quando ele não estiver convocado, quando ele estiver aqui treinando, estiver bem numa semana boa, o Rogério Ceni pode colocar ele um jogo ou outro, mas é um jogador de 16 anos que não está pronto, né? Não dá para a gente também apostar todas as nossas fichas em Juan Pablo nesse momento. Então, acho que os jogadores da base têm que ter oportunidade, têm que ter minutagem, mas uma minutagem controlada, né? Não, o Juan Pablo, apesar de ser um grande jogador, né? Apesar de ter um grande potencial, melhor dizendo, ainda não é um grande jogador, mas de ter um grande potencial, né? É um cara que não está pronto. Então, eu acho que faz sentido, sim, o Bahia trazer um cara um pouco mais experiente, né? Um pouco mais rodado para essa posição. E aí, o que disse o Eduardo Luz para finalizar, ele fala que jogando de ponta esquerda, né? Que é a principal posição dele, são 73 jogos, 15 gols e 8 assistências, né? Então, esse é o recorte, né, específico do Tomás Konechny. E aí eu trouxe também, Yuri, nesse contexto, né, já separei aqui o vídeo do Sudaca Brasil, ele traz aqui, né, o Bruno Garcês, ele traz um vídeo há um ano, aproximadamente, no canal dele, inclusive eu até me inscrevi aqui no canal novo, eu não estava inscrito, e deixar o likezão. Sudaca Brasil, 18 apostas do futebol sul-americano, extremos, né, em 2024, e aí ele traz, né, uma das apostas que ele traz aqui é o Tomás Konechny, né, então vamos acompanhar aqui o que ele disse, os highlights aqui também, né? Tem um recortezinho ali do Tomás Konechny e vamos ver, né, o que disse o Bruno Garcês aqui no vídeo também do YouTube. Vamos lá. E para fechar essa lista, vamos de Tomás Konechny, esse PIB, cria do São Lourenço, mas que tá brilhando no Godoy Cruz desde 2023. Temporada 23, né, que é quando ele faz o vídeo, né, falando para ele jogar a temporada 24 em algum outro clube, né, trazendo como aposta, ele tinha feito 41 jogos, 9 gols e 5 assistências, né, 71% de passe certo por jogo e 49% de dribles certos por jogo, né? O Tomás Konechny. Tá voando, hein? Tá voando em 2024, com passagem na MLS, mas foi no tomba que o polaco voltou a mostrar seu melhor e foi bem regular, chegando muito bem ao ataque, com boa finalização, velocidade e agressividade ao atacar pelos flancos. Foi ganhando titularidade durante a temporada e chega em 2024 como uma das figuras do time, hein? Amigo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pisa bastante na área, né? Para um ponto. É como você disse, Yuri, para ser muito honesto, não é um cara que enche os olhos, mas eu também acho que tá rolando uma rejeição maior do que deveria em relação ao nome do Konechny. Você enxerga dessa maneira também ou você realmente acha que não deveria trazer, por exemplo? É isso, a gente tá até tentando ampliar o debate, senão se a gente for falar que não agrada, pronto, acabou a live. Então, assim, a gente tá tentando ampliar um debate até para enxergar um universo que essa contratação possa funcionar, porque de fato, repito, não enche os olhos, e até me surpreendi com o Garcês quando eu mandei mensagem. Eu esperei até que ele ia falar que seria uma contratação ruim, mas não, ele elogia, né, a contratação até do Konechny, mas de fato, não enche os olhos, não tem para onde correr. Mas a gente pensar em como poderia encaixar, como poderia funcionar dentro do time do Bahia essa chegada do Konechny. Os números não são animadores, até os vídeos dele também a gente não vê assim momentos de grande genialidade e tal. A gente consegue enxergar alguns pontos que podem encaixar, repito, dentro do que o Bahia buscava no mercado há algum tempo, desde a primeira janela lá de transferências, né? Um jogador de lado de campo, desde que perdeu o Ratão, o Bahia procurava um jogador de lado de campo de força física, e o Konechny, segundo falou o Garcês, é um jogador de força física, e pelos poucos vídeos que aparece, parece ter também presença de área, que é outro requisito até para os times do Rogério Ceni. Repito, não é um cara que chega para ser titular, não é um cara que chega para decidir, para ser peça fundamental. A ideia é que seja um jogador reserva pro Pulga, né? Atuando do lado esquerdo, pode também fazer o lado direito, mas a ideia principal é que seja reserva do lado esquerdo. O Thiaguinho, né? Ele comentou aqui, perguntou se seria um jogador com mais no estilo do Júnior Santos. Cara, eu acho que não, porque uma coisa que ele não tem, por exemplo, é uma alta estatura, né? Ele não é um jogador baixo, 1,76 m também não é baixinho, né? Ele é mais alto, por exemplo, do que o Pulga, mas ele também não é um jogador de 1,90 m, como é o caso do Júnior Santos, né? 1,88 m, eu acho que o Júnior Santos tem. Enfim, um jogador acima de 1,85 m. Então, ele não é um cara, claro, baixinho, né? Tampa de binga, mas também não é um jogador tão alto. Me parece que é um cara um pouco mais troncudo, né? Eu olhei até algumas fotos dele no Instagram, e me parece que é um cara assim, um cara de média estatura, só que ele é mais troncudinho, né? É um cara mais forte fisicamente, né? Eu até olhei o Instagram dele aqui, ó, fui, obviamente, né, seguir, dar uma olhada no perfil, e quando você
não conhece muito do atleta, você tem que fazer uma pesquisa, né? Aqui, por exemplo, tem a foto da última partida, né? Que eles não foram rebaixados, né? Eles permaneceram, então estavam comemorando aqui com a torcida da Alavés, ele publicou esse carrossel aqui, né? Comemorando. E você vê que ele é um cara mais troncudo, ele é um cara mais... apesar de não ser um cara tão alto, né? Mas ele é um cara mais forte fisicamente, você vê que ele tem o ombro largo, ele é um cara mais troncudinho, né? Então, me parece que é um jogador realmente um pouco mais forte, como disse ali o nosso amigo Bruno Garcês. Velho, é isso. É um cara que não empolga, acho que o resumo é esse, né? Não empolga. Não empolga. Mas, por outro lado, eu também acho que tem uma parte da torcida que tá, de alguma forma, sofrendo por antecipação, né? Acho que a gente tem que ter calma. Não é o cara que é um cara dos nossos sonhos, não é um cara que a gente fala assim, porra, meu Deus, vai chegar aqui para resolver, porque não vai ser esse cara. Mas é um cara que, na minha opinião, ele tem potencial para surpreender, né? E é um cara que pode vir a ser um custo-benefício interessante